Criar uma conectividade, criar uma conexão que você mesmo entenda que é possível você desenvolver essa jornada. Olha só que legal. E aí eu fazendo isso, né, eu fui lá, treinei, ouvi, e no dia da palestra eu tive mais confiança para conseguir exercer aquilo, mais confiança para poder passar isso para as pessoas, para poder compartilhar isso com as pessoas. E aí nesse cenário eu consegui ter um excelente resultado. Mas será que eu estava totalmente confiante, né, lá no primeiro dia, quando eu assumi o compromisso? Não, 100% não, não dava. Mas eu sabia que eu teria capacidade para fazer aquilo. Por quê? Porque existe a posição da autoconfiança. Você pode ver que tem pessoas aí que parece que sabem tudo, fazer de tudo um pouco, né? Elas vão lá e dão um jeito e resolvem. Essas pessoas, elas têm um critério da autoconfiança, elas acreditam que mesmo que o problema pareça ser maior do que elas têm uma confiança muito maior, elas têm uma autoconfiança muito potente, latente, que ela vai conseguir fazer aquilo, que ela vai dar um jeito para fazer aquilo, que ela vai criar o conhecimento necessário para que isso dê certo na vida dela. E é esse movimento que você precisa ter na sua vida, criar a autoconfiança, para que você tire a ansiedade. Porque se você acredita que você vai conseguir fazer, se você vai desenvolver um projeto na sua vida, que você vai conseguir alcançar isso, que você vai desenvolver de fato aquilo que você vem buscando e trilhando na sua jornada, você vai conseguir criar um mecanismo para que as coisas deem certo para você, para que as coisas sejam funcionais na sua jornada de vida. E dentro desse mecanismo, nós vamos criando ali uma situação muito estruturada, muito buscada, muito envolta, que as coisas realmente possam buscar uma nova jornada, um novo caminho para você conseguir criar uma conectividade muito maior. Um novo caminho para que as coisas realmente sejam muito mais funcionais, muito mais estruturadas, muito mais alcançáveis na sua busca pela sua jornada de um projeto muito melhor de vida, de um alcance muito melhor de realização. Então, por conta disso que a gente vai falar agora sobre como você faz para conseguir ter mais autoconfiança, tá? E eu gosto muito de papel e caneta na mão, sabe por quê? Porque papel e caneta na mão você consegue, é, neurologicamente, né, já foi comprovado aí em vários estudos, que você vai conseguir transpassar aquilo que você tem como dificuldades, anotar e fazer o seu cérebro registrar aquilo. Então, neurologicamente, é muito válido quando você anota, porque você tem a forma de visualizar aquilo que você precisa transformar na sua jornada de vida, tá? Então, raciocina sobre isso, ó, uma coisa muito potencial. O que você hoje acredita que é um ponto falho seu, ou seja, algo que você acha que você não consegue colocar na sua jornada de vida, algo que você acha que você não consegue passar à frente na sua jornada de vida e te falta o quê? Então vamos lá, o que te falta um quê nesse potencial? Vou te dar um exemplo, tá? Eu tive uma pessoa, um mentorado, que ele tinha muita dificuldade e ele queria encontrar um relacionamento amoroso, mas ele tinha muita dificuldade para conseguir abordar pessoas, abordar realmente pessoas ali e, enfim, né? E conseguir ter uma relação. Então, nessa dificuldade de abordagem, ele tinha interesse, no caso, por pessoas do sexo oposto, tá? Ele queria estar com a pessoa, ele tinha interesse, ele era uma pessoa bem posicionada de vida, não era uma pessoa ali que não estava numa autoafirmação, tá? Então tinha um bom cargo, um bom trabalho, uma boa condição de vida, mas ele não tinha segurança para conseguir realmente chegar e abordar alguém. E aí nessa questão, né, dessa busca aí junto desse mentorado, a gente foi vendo ali algumas questões e aí trouxe uma essência muito potencial que deu para entender que ele tinha uma crença muito forte que ele não tinha capacidade para conversar com pessoas, para chamar realmente pessoas, para abordar as pessoas, entende? Ele não tinha essa consoante. E demonstrou que várias vezes que ele tentou fazer isso numa fase ali da adolescência, já uma, né, pré-adulto, ele não teve resultados positivos, porque ele tinha falta de confiança, e aí num critério de quando ele tentava, ele estava tão nervoso que ele não conseguia abordar ali, né, a pessoa de modo geral, e ele não conseguia fazer a coisa rolar, fazer a coisa andar. E aí foi se passando anos e foi se passando, e ele não tinha, inclusive os amigos deles tentavam ali, encaixar alguém para ele, né? Ó, oh, conheci fulana, vai tal, mas ele não se achava, ele não se sentia seguro diante disso. E aí o que a gente fez? Uma coisa muito importante. Ele tinha uma pessoa que estava interessada nele, tá? E ele estava interessado na pessoa, mas ele não tinha aquela força para conseguir chamar essa pessoa, para conseguir ir lá e falar, olha, vamos sair, tomar um café e conversar. O problema dele era esse gatilho. Depois ele se desprendia, né? Mas o problema era esse start. Era ali que tinha um bloqueio.
Nós fizemos o quê? Nós fizemos um treinamento, olha só que legal, treinamento para conseguir, e pode ser que você está passando por isso hoje, tá? Nós desenvolvemos um treinamento para que ele pudesse desenvolver algo, falar ali, e ele mentalmente ele foi fazendo, tá? Só que assim, dentro do nosso projeto de mentoria, o exercício que eu passei para ele foi: você vai fazer isso todos os dias por 5, 10 minutos. E como ele queria muito, e quando nós queremos muito, isso é um potencial para aquilo que nós temos como objetivo, ele desejava demais isso. Então ele não fazia 5 minutos, ele fazia 15, 20. Ele ficava ali raciocinando. Ele falou que ele ficava ali, às vezes, na academia, pensando sobre formas de abordagem, ele abordando, e aí um ponto-chave. Ele não ficava meditando sobre abordar aquilo e levar a situação. Não. Ele meditava e tinha ali um resultado positivo. Então ele pensava: ó, não, se ela falar isso para mim, eu vou falar isso. Se ela ter essa negação, eu tenho essa resposta. Então ele ficou ali pensando sobre várias e várias possibilidades, sobre vários e vários pontos, sobre várias questões em cima disso. Chegou o grande momento que ele se sentia mais autoconfiante. E um detalhe importante: ele profissionalmente ele era muito bom. Então ele tinha essa questão de abordagem, ele era da área de vendas, imagina. Então ele abordava pessoas ali, ele conversava, ele tinha, mas o problema dele era um bloqueio emocional, ele não se sentia capaz ainda emocional. Nós conseguimos entender e criar uma conexão onde, já que você é tão bom em algo, você vai associar esse algo no sentido de a mesma autoconfiança que você tem dentro disso na sua vida, você vai transportar para isso. Se eu tenho uma autoconfiança tão forte em algo, eu vou colocar isso nesse ponto. E assim, mesmo que ele não tivesse essa autoconfiança, o fato dele movimentar, porque a nossa mente, ela não tem essa capacidade de interação no sentido de isso é real ou é irreal. Eu falo isso aqui várias e várias vezes nos conteúdos que nós temos aqui, que eu trago para você. A nossa mente não tem essa abordagem do tipo: ah não, isso é mentira, isso não é. Quando você condiciona, já foi provado neurologicamente, você pensa naquilo, você medita sobre aquilo, você raciocina sobre aquilo, a sua mente ela vai trazendo formas daquilo ser real e você transparecer na sua frente. Imagina, você tem ali uma questão que entre você ser uma pessoa potencial em relação a resultados e não ser uma pessoa potencial em resultados, o seu cérebro ele não vai distinguir, ele vai ter a mesma gasto de energia, ele vai desenvolver a mesma forma, ele vai desenvolver a mesma capacidade ali de conseguir lidar com isso, a mesma energia potencial. Só que quando você busca o que você quer de fato, você foca no que você quer, você cria uma ponte para isso. E aí a sua mente, o seu cérebro, aquilo que traz, ela vai levar para você. E você tem que acreditar em você.